Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 25 de novembro de 2025. Daqui um mês é Natal, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Meu Deus, abençoa meu esposo, meus filhos, o ministério, chamar todos têm confiado na minha pessoa. Nessa hora, meu Deus, apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, desfazendo toda obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 1 Crônicas 12, os aliados de Davi, tá? Ontem a gente assistiu, né? Ontem a gente estudou sobre os guerreiros de Davi, hoje é sobre os aliados de Davi, tá bom? Estes são os que se ajuntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que ajudaram na guerra. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Meu Deus, que essa palavra que é perfeita, que é maravilhosa, que é a tua palavra, Senhor, no momento de João 3:30, ela venha crescer e eu venha desaparecer. Meu Deus, porque não é sobre mim, é sobre ti, Jesus. Decanta lá, Shuri, decanta lá, saia sobre a Trindade, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, que eu diminua sempre, que o Senhor cresça, que eu não venha falar de mim, mas que o Senhor venha resplandecer cada dia mais e que eu diminua. Nesse momento, João 3:30, tua palavra é a primazia, tua palavra é a principal, tua palavra é tudo em todos, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A palavra vai dizer assim, os aliados de Davi. Estes se juntaram a Davi em Ziclag, aonde se escondeu de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que ajudaram na guerra. Tanto como com a mão direita, como com a mão esquerda, utilizavam arco e flecha e funda para atirar pedra. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Então, igreja, porque a gente sabe que Saul ele vem dos benjamitas, tá? Então, quando fala assim da tribo de Benjamim e eram parentes de Saul, é porque era da descendência de Benjamim. A gente sabe também que a tribo do sul ficou com Judá e Benjamim, tá? Então a gente sempre vai estar falando para a igreja estar lembrando, para a gente ter uma ideia de mais ou menos a tribo, as duas tribos, né? Judá e Benjamim. Benjamim foi o primeiro rei, Saul. Judá foi o segundo rei, Davi, amém? De Israel. Egezer, o chefe deles, e Joás, filho de Semaia de Gibeá, Jeziel e Pelete, filho de Azimavete, Beraca de Jeú, Natote, Ismaías de Gibeon, um grande guerreiro de batalha dos 30 e chefes dele, Jeremias, Jaziel, Jonã, Josabade, de Gederate, Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias, Cefatias, de Haruf, os coreitas, Eucana, a Izia, Azariel, José e Josebeão, e Joela, e de Zedaías, filhos de Jerom e de Gedó. Da tribo de Gade, então vai começar a falar, tá? Da tribo de Gade, alguns alistaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto, tá? Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazela nos montes. Ezer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Misma o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Janão o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo e Maquibanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes do exército, o menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales leste e oeste. Então, igreja, a gente não se sabe assim, mas alguns acham, né, que como eu posso dizer, que essa parte aqui do rio, né, provavelmente ali transbordou, né, no mês de março, mais ou menos assim, tá? Os historiadores não têm certeza, mas era a data ali é, que tinha que as neves derretiam, tá? Provavelmente foi nessa época, tá? Porque as neves derretiam e aí ali da parte do norte, tá? E aí pode ter levado o Jordão a transbordar no primeiro mês de março, de abril, por aí, tá bom?
Agora vamos prosseguir. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhe disse: se vocês vierem em paz. Ai, meu Deus, a caneta falhou aqui. Davi saiu ao seu encontro deles e disse: se vocês vierem em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-lo. Mas se querem trair-me, entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que Deus, o Deus de nossos antepassados, veja isso e julgue em vocês. Então, Davi, ele tinha muito disso, tá? Ele sabia da inocência dele, então ele sempre pedia para Deus julgá-lo, né? A gente sabe que ele só vacilou ali com Urias, né, o Itita e Betseba ali, que ele acabou adulterando. Então o espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: eita, olha que coisa linda, igreja. No 18. Então o espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão de 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Pai seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará, Davi os recebeu e os nomeou chefe dos grupos de ataque, né? Então, Deus confirmando que eles eram para ajudar Davi, tá? Então, o Espírito confirma, aleluia. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés, gente, é muito interessante porque a gente vê cada coisa, né? Nesse decorrer da história do povo de Israel, coisas maravilhosas, aleluia, decanta lá, shuri, decanta lá, e sai. Quando a gente vê, eu fico assim, fico impactada mesmo, né? Alguns soldados de Manassés alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul. Aí, seu senhor, estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag: Adna, Josabe, Jedael, Micael, Josabel, Eliúzer, de Telai, chefe de batalhões de 1000 em Manassés. Então, tinha todo esse esquema ainda, né? Então eles tinham que permanecer firme. Peraí, eu acho que Davi vai ganhar, então eu vou ficar com Davi, eu acho que é Saul. Mas aí, né, eles sabiam que Deus era com Davi, não com Saul, é óbvio, né? Ficava bem claro isso. Decanta lá, Shuri, decanta lá, sai. E eles ajudaram Davi contra os grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes, eram líderes no exército deles. Então, assim, eles eram o quê? Guerreiros valentes e líderes, tá? Diz assim: diariamente chegavam soldados para ajudar Davi a ter que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Igreja, quando Deus está no negócio, Deus envia as pessoas. Quando Deus está no negócio, Deus vai enviando as pessoas para estarem ajudando a obra de Deus, tá bom? Alaia sorire canta, alaia a gente ora e Deus envia. Tudo bem que tem gente de tudo quanto é espécie, tem, mas quem vai fazer a separação dos peixes bons e dos ruins são Deus, amém? Só até colocar isso aqui lá em cima. O crescimento do exército de Davi. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Você sabe que Hebrom foi onde Davi foi levantado rei pela primeira vez e Davi reinou 7 anos, ok? Davi reinou 7 anos em Hebrom, tá bom? Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Zadaque, um jovem valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. A tribo de Efaim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância e comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulão, 50.000 soldados experientes preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Neftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lança. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. Olha, igreja.
e do leste de Jordão, das tribos de Rubem, de Gade, da metade da tribo de Manassés, 1.200 completamente armados. Quando fala aqui da tribo de Rubem, Gade e Manassés, é porque eles não atravessaram o Jordão, eles ficaram antes, tá? Todos estes foram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebron totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel, e todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Então é muito interessante, igreja, porque primeiro ele foi rei em Hebron, depois reinou 7 anos, depois ele foi rei em Israel durante 33 anos, ao total 40 anos, tá? Então é muito interessante. E aqui, igreja, eles falaram aqui no 37 ali das tribos de Rubem e Gade, da metade da tribo de Manassés que ajudaram, né? Eles ficaram antes do Jordão, mas eles falaram para Moisés que na luta da terra prometida eles iam estar lá, ajudando, né? Então Moisés confiou e eles cumpriram com a palavra deles, tá bom? 39. Ficaram com Davi 3 dias comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisão para eles, né? Então, tinha toda uma circunstância, toda uma, vamos dizer assim, um preparar de Deus, tá? Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Isacar, Zebulon, Naftali, trouxeram-lhe muitas provisões, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimento, farinha, bolos, figo. Então, aí, e a igreja, olha que coisa linda. E havia grande fartura de suprimento, farinha, bolo, figo, bolo de uva, passas, vinho, azeite, bois, ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Eita, lilai, xerei de canta lá, essa. Então, Deus vai preparando, né? Então, tinha muito suprimento, né? Porque eles estavam comemorando ali a posse de Israel, né? Onde Davi ia reinar durante 33 anos. Igreja, alaia, xerei de canta lá, essa. Aí toma posse daquilo que Deus tem para você. Ah, xeredecanto. Deus diz assim que parece impossível aos meus olhos e aos teus, mas Deus está preparando, aleluia. Se Deus falou, se Deus separou, se Deus ungiu, vai cumprir. Alaia, xeredecanta, alaia, sai. Deus diz assim, só mais um pouquinho, tá chegando a sua bênção e a minha, amém? Mas é questão assim de dias, decanta, alaia, xeredecanta. Nós vamos tomar posse da bênção, amém? Amém? Daqui a um mês é Natal, quem sabe, né? Não quero botar quem sabe, eu quero crer que até o Natal Deus nos abençoou e mudou a minha sorte e a sua, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe. Um bom dia para